Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 17 ao verso 19. Filipenses 3, 17 a 19. Diz assim a palavra do Senhor Deus: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Oremos, irmãos. Santo e eterno Deus, graças te damos por mais esse dia que o Senhor tem nos dado e pelo privilégio que o Senhor nos concede de podermos estar aqui reunidos para expressar nossa gratidão a Ti, para rendermos a Ti a glória que é devida ao Teu santo nome, de prestarmos o nosso culto a Ti, ó Deus, bem como de sermos abençoados por Ti, na iluminação que vem do Teu Espírito, para que, uma vez iluminados, tenhamos uma fé crescente, uma fé mais firme e uma vida também mais santa e piedosa, como resultado da fé verdadeira. Peço, ó Deus, que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã aqui presente e também suplicamos em favor do Teu povo espalhado por toda a terra, que a Tua paz seja sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos considerado essa epístola e hoje chegamos a esses versos onde o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos ser imitadores e também vai falar sobre a questão de exemplos positivos e exemplos negativos, podemos assim dizer. Com relação vou começar, na verdade, com os exemplos negativos. Pedi para o presbítero Antônio ler o texto que fala sobre Amnon, sobre Jonadab, sobre Tamar, aquela triste história registrada nas Escrituras. Quão terrível foi essa história. Mas nós vemos que toda essa situação acontece também por causa de um personagem que aparece tão rapidamente, mas ao mesmo tempo exerce uma influência e um conselho maligno tão terrível. Jonadab, ele dá um conselho a Amnon para que ele tenha uma estratégia para, poder estar com Tamar. E os irmãos acompanharam a leitura do texto. Mas nós vemos que as más companhias, como nos diz 1 Coríntios 15, 33, Paulo dizendo, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, as más influências, os maus amigos. Mas eles sempre vêm, muitas vezes, transvestidos como uma coisa boa, como alguém até interessado em ajudar, interessado em dar um bom conselho na resolução dos nossos problemas e nossas dificuldades. Esse é um caso clássico aqui. Amnon estava lá com seus problemas existenciais, com as suas dificuldades, quando surge esse homem chamado Jonadab. Jonadab significa Yahvé está disposto, ou nobre, ou generoso. Esse é o significado. Então percebam que alguém que revestido de um significado tão
bacana, que é Deus mostrando a disposição do Senhor, a disposição de Deus em abençoar e em conceder graça. Ele vem revestido disto para dar um conselho. Parece bem típico nas Escrituras, porque o Satanás ele se transforma em anjo de luz. E é por isso que muitas vezes as pessoas confundem. Pensa que uma má amizade é uma boa amizade. Ele está pensando, está certo de que o interesse dessa pessoa é um interesse legítimo, nobre, generoso, algo que vem de Deus. E o mundo está cheio disto. Na verdade, se viesse alguém para dar, podemos assim dizer, conselhos que notoriamente são malignos, nós diríamos, não, eu estou vendo. Se vem o diabo, não transvestidos como anjo de luz, mas na sua personificação do mal, nós não daríamos crédito. Mas vem com todo o espírito de engano. Aminon significa aquele que protege. Esse é o significado do nome Aminon. A última coisa que ele fez foi proteger. A última coisa que Jonadab fez foi dar um bom conselho. Mas a Bíblia já nos diz, com base em exemplos, cuidado, as más conversações. Em alguns outros textos diz as más companhias. Mas para isso você dá a ideia de que você precisa estar na companhia visível, física. Mas hoje você pode estar nas más conversações, que é uma companhia virtual, muitas vezes, recebendo conselhos. Quantos têm aconselhado negativamente? E como isso transforma, a partir dessa narrativa, as coisas somente desandam. Como todos os personagens, eles são como que mudados. Absalão, filho da paz, se transforma no filho da guerra, filho da discórdia. Tudo com resultado de um conselho. Começa num conselho, começa numa palavra. Esse personagem então só passa repentinamente, mas os seus estragos ficam permanentemente, de forma a ficar registrado nas Escrituras que nós já estamos há tantos mil anos depois desse acontecimento e ainda nós vemos com tristeza o que aconteceu ali. Talvez imaginando a dor de Tamar, as coisas todas que aconteceram, começa com esse personagem que vem como se com o nome de Deus estampado na sua testa. Yahvé está disposto, mas na verdade não é a disposição de Yahvé. Na verdade é a disposição do maligno, que vai e aconselha e fala. Portanto, cuidado, as más conversações, eles não são um potencial circunstância que pode te prejudicar espiritualmente. Cuidado que você poderá. Quem sabe? A Bíblia é taxativa e afirmativa. As más conversações corrompem. Eles corrompem. Cuidado. Não subestime. Não ache, não, eu posso escutar qualquer coisa. Eu posso ver qualquer coisa, eu posso ouvir qualquer coisa. Eu sou um camarada muito maduro, eu sou uma pessoa muito firme. Percebam, aquele que protege foi aquele que ataca, foi aquele que fez o mal. Mas Paulo ainda, escrevendo a Timóteo, em 2 Timóteo 2,16, ele vai dizer: evitai igualmente a falatórios
inúteis e profanos. Evitai essas coisas, esses falatórios. E ele vai dizer a razão. Pois, portanto, como conclusão dessas ações, pois os que deles usam passarão. Novamente percebam que ele não está dizendo pode ser, talvez. Não, ele está dizendo passarão a impiedade ainda maior. Eles já são ímpios, mas quanto mais ele se alimenta de falatórios inúteis, das más conversações, das más companhias, ele ainda se torna cada vez mais ímpio. Ainda talvez tenha um resquício de um temor de Deus. Talvez aquilo que houve na infância, aí ele diz, não, Deus. Aí chega depois que ele começa a avizinhar-se de tais falatórios. Lembrando que a fala, ela não surge do nada, são pessoas com quem nós interagimos, ficamos escutando. Devemos tomar cuidado com a roda dos escarnecedores, porque fatalmente e certamente influenciarão e levarão uma impiedade cada vez ainda maior. Há uma progressão da impiedade. Se nós achamos que todo mundo é ímpio de igual forma, todo mundo é profano de igual forma, todo mundo é mau de igual forma, não. Embora o nosso coração seja potencialmente mau, e há no coração humano toda a natureza da corrupção, como que sementes, rega ali, vai regando e vai surgindo árvores cujos frutos são malignos. Todos nós potencialmente poderíamos ser mais mal ou terrivelmente mal. Mas a graça restringidora. Mas quando nós então nos avizinhamos desses tipos de conversas, de pessoas, nós devemos lembrar: quem brinca com fogo vai se queimar. Talvez poderíamos dizer: quem brinca com fogo pode se queimar, talvez se queime, mas quem brinca com este fogo não é talvez, vai se queimar. É isso que a Bíblia nos diz. Ela é tão segura e certa quando está dizendo isso. Ela não está jogando com possibilidades, ela está jogando com certezas. Então nós vemos ali, aquela situação trágica, tudo aquilo que acontece. Mas meu foco não é falar sobre Amnon, sobre Jonadab, Tamar, Absalão, as consequências ali, mas é para exemplificar essa realidade. Paulo, então, ele exorta, e vamos dizer assim, pastoralmente. Ele está exortando os irmãos da igreja de Filipos. Aqui ele está exortando. E ele vai dizer, e eu gostaria de pegar primeiramente, negativamente. Ele vai falar no verso 17 de uma forma positiva, mas a partir do 18 ele fala negativamente. Muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora eu vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. São pessoas que são inimigos da cruz de Cristo. Lembrando aqui, meus irmãos, são pessoas que novamente andam entre nós. Paulo não está dizendo sobre cuidado com os ímpios lá fora, cuidado com os réprobos, cuidado com os profanos, cuidado com os homens malignos. Ele está dizendo, e aí está a questão que muitas vezes traz sobre si o nome de Deus, como Jonadab traz o nome de Deus em seu nome, como que dizendo: eu sou de Deus,
eu pertenço a Deus, mas que na verdade eles andam entre nós, estão andando entre nós, mas dos quais eu já digo e já tenho repetido outras vezes. E na verdade o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer sobre joio e trigo que muitos se assemelham e que o joio foi plantado ali junto com o trigo, se parecem muito, mas o trigo é trigo, o joio é joio, são coisas distintas, e que eles estariam sim andando juntos, pois Jesus diz, não é bom arrancar o joio, porque arrancando o joio, provavelmente se pode também arrancar o trigo. Deixe, eles vão caminhar juntos, mas na consumação dos séculos, eles serão separados. Mas quanto a nós aqui, nós devemos então entender, como eu posso saber que aqueles que estão entre nós são inimigos da cruz de Cristo? Paulo já vem falando sobre isso. Ele já havia falado sobre os judaizantes, aqueles que estão anulando a cruz, dizendo, você pela sua obra, pela guarda da lei, você tem que fazer isso e não pode fazer isso, você tem que vestir isso e não pode vestir isto, e começa então a dar aquelas regrinhas, como que dizendo, se você assim proceder, você será salvo. Anulando inteiramente e completamente a cruz e a suficiência do sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Portanto, Paulo, ele não refresca com esses que estão atacando o único meio da salvação que Deus estabeleceu, tentando colocar alguma coisa ali para que é Cristo, mais as suas boas obras, é Cristo mais sua justiça própria, Cristo mais a lei, Cristo mais a circuncisão. Tem alguns que acham, pastor, eu quero ser batizado. Por quê? Para ser salvo. Não, nós aqui não batizamos ninguém para ser salvo. Nós batizamos somente os salvos, que é o sinal da aliança. E ninguém deve pensar ou presumir que o sacramento do batismo, ele tem um poder que opera por si só. Pronto, batizou, já está salvo, já está com o nome escrito no livro da vida, agora pode caminhar de qualquer jeito. Não, mas quantos não acham? A grande luta, não é andar no caminho do Senhor, no temor do Senhor, piedosamente. Não, eu só quero o sinal. Ou então muitos, não, eu tenho cumprido a minha parte, eu vou para a igreja, dou até meu dízimo. Acha que por isso está contribuindo para a sua própria salvação, anulando de alguma forma a cruz de Cristo. Portanto, essas pessoas, diz o apóstolo Paulo, com um lamento da alma, dizia, e agora eu vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Mas ele falou também de um segundo grupo, que também se constitui em inimigos da cruz de Cristo, os perfeccionistas. Não, Cristo já morreu por mim, eu já sou salvo, eu já estou já estou no céu, meu nome já está escrito no livro da vida, agora não importa o que eu faça ou deixe de fazer, porque para ele julgar a si mesmo como perfeitamente salvo e perfeito como ser, como cristão, ele necessariamente precisa abolir a palavra de Deus. E sem regra, sem lei e sem padrão, qualquer padrão é padrão. Se eu tiro a lei de Deus, os 10 mandamentos, então qualquer coisa que eu diga já está certo. Portanto, eram os antinominianos, eram aqueles que diziam, abaixo a lei, nós somos salvos só pela graça, mas não importa mais o que você faça ou deixe de fazer. E Paulo diz, opa,
Por um lado, Cristo mais a lei. Por outro lado, só Cristo. Não importa o que você faça o restante da sua vida. Você pode viver uma vida adulterina, não tem problema. Você pode viver em imoralidade, não tem problema. É a teologia de Rasputin. Vamos pecar, porque quanto mais pecarmos, maior será a graça necessária para a nossa salvação. Então eu recebi mais graça. Só que Paulo vai dizer, como permaneceremos nós no pecado, se nós fomos libertos do pecado, se nós morremos para o pecado, como nós podemos viver dessa forma? Paulo ainda então vai dizer nesse aspecto de cuidado, cuidado pastoral. Olha, muitos que andam entre nós, estão entre nós, eles são inimigos da cruz de Cristo. E vai dizer, o destino deles é a perdição. Paulo está dizendo de pessoas que estão ligadas à igreja, pessoas que estão, mas nunca assumiram o compromisso de tomar a cruz. Querem uma religião sem cruz, uma religião sem sacrifício, uma religião sem morte, uma religião que não exija autonegação. Não, eu sou crente, mas não nega nada. Olha o que Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. Ele vai dizer também que a porta é estreita e o caminho é apertado, e são poucos os que entram por este caminho, porque as pessoas querem um caminho folgado. Quanto mais a igreja abre as portas, mais alarga as portas, mais pessoas entrarão nessa igreja. Adivinha por quê? Porque elas querem uma religião que não exija nada. De preferência, uma religião que só prometa bênção. Vem, pare de sofrer. Vem, você vai ser abençoado. Vem, você vai enriquecer. Vem para cá. Você está ouvindo vozes? Vai deixar de ouvir vozes. Você está passando... Meu irmão, num país como o nosso, de tanta miséria, tanta dificuldade, quem que não quer? Prometa as coisas certas para as necessidades da humanidade e elas vão seguir por este caminho. Diga ao faminto: vem que eu te dou pão. Vem, aquele que deseja alguma coisa, vem, eu vou. São as promessas. Mas Paulo vai advertir, dizendo então o porquê. Todo aquele que não tem a cruz de Cristo estão destinados à perdição. O Deus deles não é definitivamente o Deus da Bíblia. O Deus deles é o ventre, aquilo que lhes satisfaz, como uma comida que você come e se banqueteia e diz: que comida gostosa, e eu quero viver para isto, e cada vez mais para isto. O Deus deles é o ventre, a autossatisfação. Ele, portanto, longe de querer cruz, ele quer bênção. Bênção, bênção, bênção. Onde que nos está prometido que ao seguirmos Jesus, a nossa vida seria um mar de rosas? Onde que há essa promessa que eu nunca vi nas Escrituras? Aonde diz nas Escrituras que se eu fosse seguir Jesus, todos os meus problemas seriam resolvidos? Eu teria plena satisfação neste mundo e não em Cristo. Certamente não há isto. Mas o Deus deles é o ventre.
A glória deles está na sua infâmia. Aquilo que não tem uma boa fama do ponto de vista bíblico. Não é assim que a Bíblia ensina. Não é assim que a Bíblia nos exorta, corrige. Eles, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Esta é a preocupação. Geralmente, portanto, os amigos, conselheiros, tipo Jonadab, ele vai demonstrar uma certa preocupação. Eu estou vendo que você está emagrecendo. O que está acontecendo contigo? Olha, eu te dou um conselho. Segue por este caminho aqui que vai resolver teu problema. Você vai conseguir a sua autossatisfação que você tanto deseja. Vem para cá. E então, o que acontece? Através desse exemplo, mau exemplo, seguido, a tragédia sempre vai acontecer. Não é uma possibilidade, é uma realidade. Mas Paulo, ele não somente então vai dizer e exortar quanto a isto, mas agora ele vai dizer no verso 17: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo vai dizer: siga os bons exemplos. Siga os bons exemplos. Paulo já havia falado isto lá em 1 Coríntios 4,16, em 1 Coríntios 11,1, sede meus imitadores, sede meus imitadores. Mas será que o apóstolo Paulo não se mostra orgulhoso, arrogante ao dizer isto? Será que ele se achava tão perfeito para dizer: olhem para mim e me imitem? Não, meus irmãos, não era o resultado do orgulho, mas era o resultado de uma constatação. Essa é a realidade. Quando você vê alguém piedoso, a glória em dizer: esse homem não é piedoso. Se você enxerga uma pessoa humilde e você diz: não, ele não é humilde. Ou uma pessoa generosa, bondosa, a constatação, e ninguém pode nada contra a verdade. A verdade do fato é essa. E Paulo, com a sua consciência tranquila, poderia dizer: eu sei em quem eu tenho crido, eu estou disposto a morrer pelo Evangelho, tenho dado evidências disso, trago no corpo as marcas de Cristo, tenho evangelizado, tenho me gastado e deixado me gastar por causa do reino de Deus. Eu não temo nem a morte, eu quero pregar o Evangelho. E aí, será que esse homem não teria autoridade para dizer à igreja, exortando: olhem para mim, imitem-me? Portanto, é uma constatação da realidade. Não é uma questão de orgulho ou de querer se parecer, porque na verdade ele é uma pessoa que tem imitado a Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então, sede imitadores meus. Mas Paulo não vai somente lançar luz sobre si mesmo, dizendo: sede meus imitadores, eu sou o suprassumo. Ele vai dizer: há muitos outros que também têm se afadigado, que têm andado no caminho do Senhor. Entre eles podemos dizer ali Epafrodito, Timóteo. Eram pessoas que eles tinham conhecimento, e eles poderiam olhar para a vida dessas pessoas e dizer: esses homens são dignos de serem imitados. São pessoas que são dignas de serem imitadas pela sua piedade, pela sua seriedade, pela sua operosidade, pela sua fé, pela sua generosidade, pela sua hospitalidade, enfim.
como pelo seu conhecimento, por uma fé não fingida, uma fé operosa. É óbvio. E você pode dizer, imite o irmão, veja. Portanto, Paulo vai dizer, olha, sigam. Não aqueles que andam longe do Senhor, mas aqueles que estão andando. Ele vai dizer, meus imitadores, e observai os que andam. A quem ele está se referindo? A esses homens que poderíamos dizer aqui, Epafrodito, Timóteo, mas certamente havia outros. Observem como tem avançado, como tem crescido. Escute o conselho deles. Seja amigo daqueles que são amigos de Deus. Cuidado com as suas amizades. Se os seus amigos são pessoas que não são amigos de Deus, tem alguma coisa errada com você. Se os seus amigos são aqueles que não amam a Deus, não desejam a Deus, cuidado, porque não precisa de muito fermento. Lembra? Jonadab só deu de passagem um conselho assim, relance, foi o suficiente, porque um pouco de fermento leveda toda a massa, e o diabo sabe muito bem disso, mas nós deveríamos também saber, porque a Bíblia assim nos diz. Mas também nós vemos aqui, através desse conselho pastoral, para que sigam os bons exemplos. Ele está dizendo aqui sobre o valor de conhecer a vida e o exemplo dos santos, dos homens que nos antecederam, ou dos homens presentes que têm notoriamente se demonstrado homens zelosos, piedosos, crentes, servis. Olhem para estes, olhem para aquilo que a própria Bíblia nos revela em Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. E ele passa a dizer sobre tantos que foram inclusive honrados pela fé fizeram isso, pela fé fizeram aquilo, pela fé conquistaram reinos, pela fé derrubaram muralhas, pela fé, e vai falando tantas coisas, homens de fé, como podemos dizer, Sadraque, Mesaque, Abednego. Fica sabendo, ó rei, que se Deus nos quiser livrar da fornalha ardente das tuas mãos, Ele nos livrará, e se Ele não quiser, não importa, nós não adoraremos aos teus deuses. Isso é indiferente. Eu creio que Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso que pode nos livrar, mas se Ele não nos livrar, não é porque falta a Ele poder, é porque chegou a minha hora. Todos nós temos prazo de validade. Todos nós. Não sabemos a que hora. Mas quem determina a validade não somos nós. Nem é o rei, nem Nabucodonosor, nem algum déspota qualquer. Quem determina o prazo da nossa validade aqui na terra é o Senhor Deus Todo-Poderoso. É Ele que diz. A vida só pode nos deixar quando Deus diz, pode deixá-lo. A morte não tem autoridade. Deus tem autoridade. Mas então nós vemos o valor de reconhecer, de ver a vida de homens piedosos. É isso que Paulo está dizendo. Olhem para os bons exemplos piedosos. Com base nisso, os reformadores diziam sobre a importância de ter amizades piedosas. De repente, o teu bom amigo é alguém que mesmo depois de morto ainda fala. E você pega os livros lá dos homens que já passaram e você diz, Charles Spurgeon, meu amigo,
ele fala comigo. Ou Lloyd Jones, ou qualquer outro, John Owen, ou Lutero, ou Calvino, seja quem for, eles devem ser os nossos amigos. Os heróis da Bíblia devem ser os nossos amigos, os nossos melhores amigos. Deve ser o nosso padrão. Devemos olhar para eles e dizer: eu queria ter uma fé que nem eles. Eu queria ser amigo de Deus como Abraão era amigo de Deus. Queria ser o homem segundo o coração de Deus como foi Davi. Eu queria estas coisas e eu vou persegui-las. Eu vou andar neste caminho. Olha, nós nesse ano, nesse mês, final de mês, comemoramos a Reforma Protestante. 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixou aquelas 95 teses, e aí, a partir daí, houve a Reforma, e quantas pessoas de valor, quantas pessoas morreram, e não negaram a Cristo. Olhar para essas pessoas. Tem um livro chamado Os Mártires. Se você lê, você diz: minha fé, eu achei que era muito crente. Esses são crentes. Esses, deixa eu beber deles, deixa eu ver a vida deles, deixa eu olhar a biografia desses homens. Quanto eles eram homens devotados, homens de oração e homens de ação. E talvez, meus irmãos, não tenha nada maior que nos incentive na vida cristã do que ver outras pessoas piedosas. Quando você ouve as conversas piedosas, como um dia, ouvindo uma conversa de duas pessoas crentes e falando sobre Cristo, e elas não estavam, eu não estava nem na conversa, mas eu não era enxerido não, eu estava trabalhando, fazendo enquanto elas conversavam, e elas falando, e aquilo foi enchendo o meu coração das grandezas de Deus, como isto enche nossa alma, as boas conversações. Se as más conversações corrompem os bons costumes, as boas conversações nos edificam, nos animam, nos consolam, nos incentivam. Olharmos para homens piedosos, como Paulo diz: olhem para mim, sede meus imitadores, olhem para aqueles que andam ali entre vocês mesmos, e vocês conseguem distinguir e perceber que são homens piedosos. Na verdade, meus irmãos, é poder observar a fé na prática, porque é fácil dizer que eu tenho muita fé, mas a fé ela deve desembocar numa vida prática. A galeria dos heróis da fé não diz: tais homens eram grandes homens de fé. Não, vai dizer: pela fé conquistaram reinos, pela fé fecharam bocas de leões, pela fé extinguiram fogo, pela fé, e aí vai dizer, eles são homens de ação, homens que não se dobraram, pela fé morreram também, porque Hebreus vai dizer, aqueles que foram honrados pela fé, mas vai dizer, pela fé foram cerrados ao meio, pela fé foram lançados nas feras, por causa da fé, eles fizeram, vai falar sobre aqueles que foram honrados pela fé, e vai dizer daqueles que honraram a fé com as suas próprias vidas. Portanto, ninguém deve pensar, se eu tiver muita fé, eu vou fechar a boca de leões, eu vou fazer... Não, quem sabe você vai para a boca dos leões. É a mesma fé. É lamentável, meus irmãos, o desconhecimento que a igreja tem dos grandes santos do passado.
quando poderiam encontrar alento na vida dos santos do passado, porque Hebreus 11 existe justamente para mostrar: olhem para os heróis, olhem para os exemplos. É errado? Não, é corretíssimo. Mas quantas pessoas desconhecem os grandes heróis da fé? Mas também devemos entender que Paulo está dizendo: a nossa fé sempre determina a nossa conduta. A nossa fé vai determinar a nossa conduta. Porque se você olha para alguém, a conduta dela, que é incompatível com a fé cristã, você pode dizer: ele não tem fé. Mas se você percebe que a vida, a conduta dela é respaldada nas Escrituras, você vai dizer: esse homem ou essa mulher é uma pessoa de fé. Eu estou vendo. Portanto, a nossa fé sempre determina a nossa conduta. E a fé, ela pode ser negativa ou positiva. Ela pode ser a fé dos salvos, que é demonstrada realmente numa fé operosa, em submissão à palavra de Deus, mas tem a fé dos réprobos. Os réprobos, eles também têm fé. Eu já mencionei, o ateu, ele crê que Deus não existe. E, portanto, a sua conduta é norteada por essa crença da não existência de Deus, e, portanto, ele se vê livre para fazer o que quiser, porque ele não tem que prestar contas a um Deus moral, um juiz de todos os povos, de todas as pessoas. Então ele, como que eu creio que Deus não existe, então eu posso fazer o que eu quiser. É claro que também são existencialistas, acham que não existe vida após a morte. Lamentável. A mente dos réprobos, diz o apóstolo Paulo, está preso à terra. Só pensam nas coisas terrenas. Só pensam nisto. A conduta, meus irmãos, é o melhor aferidor, como um instrumento que faz aferição. A conduta é o melhor aferidor da natureza e do valor da nossa fé. Porque contra a verdade não há nada que possa existir. Porque não adianta alguém dizer: eu creio, eu só não vivo, mas eu creio. Quando na verdade a fé, ela é evidenciada pela nossa prática. Se eu creio que Deus é o Deus soberano, Criador dos céus e da terra, e que a nossa vida está nas mãos de Deus, e eu tenho medo da morte, tenho medo do mundo, tenho medo de... Meus irmãos, que Deus que você crê? Que Deus vive debaixo de temor? Olha só, eu creio no Deus da Bíblia, o Deus soberano. Nada acontece sem que Deus permita. Meus irmãos, se eu tiver que morrer hoje, eu vou morrer hoje. Mas só vou morrer hoje se Deus quiser que eu morra hoje. E eu não posso ir contra a soberana vontade de Deus. De que me adianta ficar temendo? Há outros que dizem: eu creio que Deus é o Deus que ouve as nossas orações. Mas daí começa a orar lá pelo marido, pela esposa, e dizendo: vamos orar pelo teu marido, né? Teu marido está assim. Não, mas... E a esposa diz: não adianta orar por ele, esse nem Deus dá jeito. É um coração incrédulo. Ou pessoas então que acreditam que Deus, ele pode fazer muitas coisas, mas na verdade, na prática não é demonstrado isso. Deus é um Deus santo, mas ele vive uma vida de imoralidade, de impiedade, de mentira, de engano. O coração dele só está na terra, só fala da terra. Seus olhos estão voltados para a terra, mas ele diz que crê em Deus. Portanto, irmãos, Paulo está dizendo
a conduta e a fé são inseparáveis. Conduta e fé são inseparáveis. Não há valor na fé que não se materializa, que não que dá visibilidade ou que não se manifesta em ações. Que fé, que valor tem uma fé que não pode ser percebida? Tiago já vai dizer, até os demônios creem e tremem. Essa fé inócua, improdutiva, não transformadora, que não dá visibilidade, não é fé. Paulo, então, ele está falando sobre isto, irmãos. Vivam de tal maneira que a sua fé, seja demonstrada, que as pessoas olhem. E eles vão perguntar: por que você age assim? Por que você é assim? Por que você faz assim? E você tem a resposta na ponta da língua: por causa de Deus, meu Salvador. Por que você perdoa o teu inimigo? Porque ele me perdoou. Por que você ora pelo teu agressor? Porque ele me mandou. Por quê? E você tem sempre uma resposta. E as pessoas vão dizer: se é tolo, não importa. Importa obedecer a Deus e não a minha própria carne e nem a sua opinião. Mas aí Paulo está dizendo sobre o teste da cruz. É o teste da cruz, como já havia mencionado. Sem cruz, sem salvação. Uma fé que não demonstra estar carregando a cruz de Cristo é uma fé dos perdidos. É uma fé que, no final das contas, ele vai chegar diante do Senhor Deus e vai dizer: mas Senhor, o Senhor ensinava na nossa rua, Senhor, nós comíamos em tua presença. E ele vai dizer: nunca vos conheci. Em Tito 2,14 diz: Cristo morreu para purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Ele morreu, ele nos salvou para purificar, fazer um povo santo, especial, mas zeloso de boas obras. A fé que se manifesta. As pessoas podem olhar para você? Você pode dizer: olhem para mim. É uma questão muito perturbadora você se colocar como alguém que é espelho, é vitrine. É perturbadora. Porque eu posso de repente ensinar outro um mau caminho, né? Mas devemos viver com Cristo de tal maneira que, ainda que sejamos imperfeitos, e até na nossa imperfeição, vamos mostrar o nosso temor de Deus. Como Davi pecou, e no final ele vai dizer: Senhor, eu sou um grande pecador. Mas ele não justificou o seu pecado. Que o Senhor Deus assim nos abençoe. Amém?